amores! Tudo bem, gente? Tudo bem? Ele sempre vai errado. 3 horas depois, ele e o Felipe fala. Tudo bem, gente? Não, deixa assim mesmo, gente, espontâneo. Não, Amor, por favor. Calma, vamos esperar a gente que você vai. Olá, meus amores! Tudo Tudo bem? bem? Falou antes, ele falou não. Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo, perfeito. Homens. Ah, de novo. Manos e Yasmin! Bora, Jéssica. Vai lá, de novo. De novo? De novo? Tá Ah, ótimo! ótimo. Bem! Ah, Foi então Olha pra deixa. cá a câmera Foi ali. só uma espontânea. Então deixa. Gente, Então, gente, estamos aqui mais uma vez com o quadro hashtag Precisamos Falar Sobre, aqui no meu canal. E hoje a gente trouxe um tema bastante, que muitas pessoas, quando eu falei que ia gravar esse vídeo, muitas pessoas já falaram, Jéssica, mas esse assunto já é bem debatido, as pessoas já falam muito sobre isso. Mas na minha opinião, nunca é demais falar sobre isso, certo? E eu trouxe aqui os meus amigos, né, da igreja, já que vamos falar sobre relacionamento cristão, né? Nós somos cristãos, então nada melhor que as pessoas que influenciam pessoas, amém, gente? amém. São líderes de célula, alguns são líderes de célula e tudo. Vai funcionar o seguinte, a gente vai trazer temas e aí de acordo com o status de relacionamento atual da pessoa, ela vai responder, né? Se for perguntas relacionadas a casamento, eu e o Fábio que né, já somos casados, então a gente vai responder. A Cília e o Felipe são solteiros ainda, a Paula e o Matheus, que estão namorando, casalzinho, tá? Então é isso, gente. Então eu vou apresentar cada um deles pra vocês. Se apresente, querida. Eu sou a Cília, que sempre aparece por aqui. Você é uma personalidade. Elisane. Falou. Eu sou o Matheus, sou o namorado da Elisane. Eu sou o Felipe. Eu sou o Valber, casado, tenho um filho, e é isso. Então vamos lá, gente. Vem com a gente. Gente, lembrando que essas perguntas são as perguntas que a gente colocou no Facebook e algumas pessoas foram colocar lá suas perguntas, outras colocaram, mandaram as perguntas por inbox e a gente foi selecionando as melhores, tá? Primeira pergunta. Pra quem está namorando, quais os fatores no relacionamento que faz o namoro se desgastar? Mesmo em um relacionamento que aparentemente não há nada de errado acontecendo. Vamos tirar aqui quem respondeu primeiro. Acho que uma das coisas que faz o relacionamento se desgastar bastante é o início do relacionamento não ter aquele diálogo, sabe? Eu costumo falar que se você for namorar com alguém, procure uma pessoa que você já conhece, um amigo ou uma amiga. Foi o meu caso com a Elisane, a gente começou a namorar porque nós éramos amigos, mas se você vai namorar com uma pessoa que você tem pouco contato, fica mais complicado. Para você começar a ter esse contato no namoro, vai ficar bem superficial. Então isso no futuro vai acarretar um desgastamento, sabe? Porque vai chegar um tempo que o assunto vai meio que acabar. Você vai conhecer um pouco dela e vai ser só aquilo ali mesmo. Aí você vai perceber que ela não é essa coisa perfeita e tudo. Aí o namoro pode começar a ficar chato. Outra coisa também que eu aconselho é que o casal também tenha amizade em comum. Isso ajuda bastante a segurar o relacionamento. Eu concordo com o Matheus, também quando eu comecei a me relacionar com a Kelly também foi assim, a gente já tinha uma amizade. E é engraçado que a gente não vê as pessoas falando isso, né? Elas acham que tem que conhecer um desconhecido, né? E a partir daí ter um relacionamento. Eu acho muito mais legal e o apropriado tu já se envolver com alguém que conhece, entendeu? Que tá dentro do teu círculo de amizade, assim, pelo menos eu acho. É a questão da amizade, né? Como tu falou, da amizade, do diálogo. Porque a questão dos namoros hoje é porque as pessoas elas se conhecem mais fisicamente do que interior, entendeu? Então aí fica essa questão aí, né? Porque tem que ter muito cuidado com isso. A questão física e a questão interior. Então quando você tem mais diálogo, você tem mais tempo para conversar com a pessoa, mais você vai conhecer ela. O que se vê muito hoje é que grande parte dos relacionamentos que a gente acompanha é
é que as pessoas têm procurado mais o externo, né? Exatamente. Isso, o que ela tem, o que ela é, né? Se ela é bonita ou é feia. E isso na verdade é um grande engano, porque tudo isso vai passar, né, cara? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se essa pessoa que hoje é bonita vai ficar feia lá na frente. E as pessoas parecem que elas não estão procurando um relacionamento pra vida, elas estão procurando um relacionamento pro momento. É o imediatismo que a gente procura, né? Que a gente... Vai quebrar a cara. E por isso que algumas pessoas conseguem ter, por incrível que pareça, até dentro da igreja, 3 ou 4 relacionamentos no ano, né? Infelizmente que a gente tem visto por aí. É verdade. Verdade. Próxima pergunta. Solteiro. Quais são as atitudes certas que um homem solteiro deve ter para chegar em uma moça? Felipe, que é solteiro, fique à vontade. Acho que essa é a resposta. Eu acho que não chegar de uma vez, né? Porque isso meio que assusta a pessoa. Então, saia com os amigos da pessoa, conheça a pessoa, Vamos seja amigo, Vai né? rodando aí. Vá rodeando, como o povo diz. Luciana, dia. Vai pelas beiradas. Aí comendo pelas beiradas. E se aproximando da pessoa e conversando primeiro, porque num relacionamento cristão, apesar de você comprovar as boas intenções da pessoa pelo fato dela ser evangélica, pelo fato dela ter uma vida cristã, você meio que assusta a pessoa quando chega pra ela e fala, eu gosto de você. Aí a pessoa diz, você nem me conhece, gosta de mim, então meio que refuta um pouco o que o Matheus falou sobre a questão de conhecer a pessoa, de ser amigo e falar abertamente, não ter vergonha. Tem muitas meninas, gente, que chegam pra mim e falam, assim, que uma coisa que ela sente muita falta nos homens é a falta de atitude. E isso é verdade, sim, porque eu não sei por que o que acontece, porque, tipo assim, se o homem tá gostando de uma mulher, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Quando meu esposo hoje, o Hélio, ele antes, né, quando a gente era solteiro, ele chegou em mim e falou, olha assim, ele chegou pra mim e falou, olha, é o seguinte, tal, que tu acha, a gente começou a orar, então ele teve a atitude de chegar, igual o Felipe falou antes, né? Foi andando pelas beiradinhas, mas ele teve a atitude de chegar e falar, olha, tô gostando de você, eu gostei do seu jeito e tal, vamos orar, pra ver o que Deus vai falar. Então essa é a questão, entendeu? Tem que chegar, ter a Mas atitude. ele chegou de uma vez, né? Ele Não, de uma vez não, ele foi me estudando, porque ele é observador, né? Aí ele foi me observando, ele foi estudando, o que foi? Vai que rola. Vai que rola, né? Vai que Foi rola. tentar a vida. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, é que, cara, me desculpa se você vai ficar ofendido, mas os Olha. caras da igreja hoje são meio frouxos, entendeu? É. Me desculpa, é verdade, entendeu? Só 9h30. Os caras são frouxos porque às vezes gosta de uma menina, mas o cara não verdade. demonstra, não chama pra sair, não chama pra tomar um sorvete, nem pra ir no cinema, aí fica complicado, né? Comer uma panelada ali nas 4 bocas. Tem que levantar a mãozinha, fala. Bom, assim, eu não concordo com esse tipo de argumento, de que os homens da igreja são frouxos. Ou então que eles não têm atitude. O que acontece na maioria das vezes é que as meninas da igreja botam muita banca. E idealizam na cabeça delas um homem perfeito, com todas as atitudes, sabe, do cavaleiro do cavalo branco versão varão, não Jesus. E acaba que aquilo cria na cabeça dela um homem perfeito. E um homem perfeito não existe também, não existe uma mulher perfeita. Exatamente. Então, eu creio que tem que olhar com o olhar humano, não olhar também só com o espiritual, nem só com o material, mas também não criar tanta Botar expectativa em cima de um rapaz. Porque hoje em dia se fala assim muito que os rapazes não têm atitude, mas essa atitude às vezes fica difícil de demonstrar em cima de tanta banca. É lógico que quando eu falei isso, né, tem as aspas, né, tem pessoas e pessoas. Eu me refiro às pessoas que às vezes estão sofrendo, gostam de uma garota, Sim. mas fica lá e não É concorda. isso que eu ia falar. Pessoas e pessoas. Mas assim, tem uma questão que eu acho interessante, é saber como foi, de que maneira chegou ao ponto, como se iniciou essa questão das meninas, né, acharem que elas vão... É até muito engraçado falar isso. Como é que elas criaram na cabeça delas de que elas vão ter um cara perfeito, um cara Eu de ia cavalo falar isso branco, né? Essa aí é até fácil de responder essa questão, né? Mas assim, aí os homens eles também tem sim muito a questão, cara, de por esse motivo, de ter um pouco de medo de, cara, eu vou chegar naquela menina ali, mas, sabe, eu vou falar com ela, mas eu acho que eu não faço tipo dela. Boa parte das meninas da igreja, eles estão esperando a atitude de um cara, sabe? De ir lá, chegar e conversar, entendeu? E eu acredito que quanto mais o cara ele se retém com relação aos pensamentos dele, às sensações, às emoções, mas a menina vai idealizando alguma coisa, porque ela não tem nada de concreto, só ideal, só ideal, só ideal, só idealiza. Também é ensinado, né? Ensinado nas pregações, nos seminários, que as meninas elas podem idealizar o cara que elas quiserem. Tem meninas que fazem até listinha, eu conheço meninas que têm a listinha do homem perfeito que elas querem.
E isso, ela com certeza ela se frustra, gente. Claro que não vai aparecer um cara com todos os adjetivos que ela colocou naquela lista. Só comigo. Cuidado porque ela não é. Cuidado porque também ela não é. Tem uma coisa que eu acho interessante. Não botei um link, esqueci de botar um link na minha lista. Tem uma coisa que eu acho interessante, que talvez você discorde de mim, mas a gente vive, pelo menos a gente vive num tempo hoje que tá muito em alta essa pauta, né? É que também eu acho que algumas garotas têm que ter um pouco de atitude, entendeu? Lógico que quando eu falo assim, as pessoas pensam assim, a menina tem que chegar no cara. Bate Não, logo. cara, não é isso. Não é que eu acho que uma garota tem que chegar num cara, sabe? Mas eu acho que uma garota também pode demonstrar que gosta de um cara. Porque às vezes a menina gosta, fica lá ouvindo as músicas e sonhando, mas não Eu tinha, na verdade, Mas quando, pelo menos nas igrejas, né, que eu percebo, quando as meninas vão demonstrar que sente alguma coisa pelo menino, já sai correndo, porque ele já acha que menina não pode chegar. Acontece muito na Porque foi igreja ensinado também. Porque também. foi ensinado também que só os meninos têm que chegar. eu tenho um Sendo que as meninas testemunho também têm que dar os sinais. que tem uma discípula minha que ela tava gostando de um rapaz e ela chegou com o rapaz e falou, olha, eu tô gostando de ti, eu vou casar contigo. E A ela Gina casou. tinha que estar aí. A Gina foi desse jeito. Ela chegou Ela na casa casou. e falou, eu tô gostando de você, eu queria saber se dá pra gente namorar. Foi também, a Gina. Pois aí, Começa. massa. Mas pra todos os meninos, porque os meninos que primeiro se assustam mesmo. A outra coisa que talvez assuste os caras é porque tem algumas meninas que estão tudo doido pra casar. Quero falar sobre meninas conselhos pra vocês. Por favor, não sejam desesperadas. É, cada pessoa tem o seu tempo. Casamento é Falando muito que a sério. Jéssica lançou, a questão de falar. Falar sobre no que chegou ao ponto das mulheres idealizarem esse homem. Eu acho que se baseia muito em relacionamento de pessoas pela internet, ou então de livros de pessoas que não têm É relacionamento. verdade. Pessoas que nem são casadas e falam sobre relacionamento. Isso é um absurdo. É a mesma coisa de Não tem autoridade pra falar sobre você isso. falar com alguém que não tem autoridade sobre aquela área. Então vamos parar de ler os livros de uma certa pessoa e se basear mais nos relacionamentos de verdade. Exatamente. Quando eu cheguei pra Kelly, dentro do processo de relacionamento que a gente tava, eu falei assim, olha, eu quero namorar contigo, mas eu quero namorar só se for pra casar, entendeu? Ela tomou um susto assim, mas, cara, é uma coisa que eu tinha em mente e uma convicção que eu tinha, tá entendendo? Ela disse que aqui posso correr. Ela está aqui. Próxima pergunta. Casamento. Valber, casamento é fácil? Ô, Jéssica. É, cara, às vezes a gente anda em dois extremos, né? Uma falar que casamento é muito difícil e tal, e tem gente que fica martirizando, e a outra é falar que casamento é as mil maravilhas, né? E dentro desse discurso aí, eu gosto de buscar a centralidade, entendeu? Não é que casamento é difícil, entendeu? E nem não é que casamento é fácil. Casamento é um desafio, né? Eu costumo colocar como uma grande aventura, saca? Assim, pelo menos eu tô vivo isso já, porque eu me considero casado com a Kelly desde o momento que eu assumi um relacionamento com ela, né? Então, assim, tô dentro desse processo de aventura e eu acho bem legal. Elas têm desafios, cara, e faz você crescer como pessoa, faz você crescer como cristão, entendeu? O pastor até citou outro dia que se você quer se tornar um crente de verdade, case, entendeu? Porque algumas coisas dentro do casamento te forçam a romper algumas coisas dentro de ti mesmo, entendeu? Com tua vida espiritual monótona e etc. Então, Minha filha, meu filho, tu quer saber se tu é crente? Case. é verdade. Case, porque é tipo assim, é como tu falou. Não é que é difícil e nem é fácil, né? Eu costumo sempre falar isso, que o que sustenta um casamento não é o amor em si próprio, é o respeito. Porque, gente, a partir do momento que você perde o respeito, pronto, tu perde tudo. Pra mim é isso. Porque quando você respeita uma pessoa, é tipo assim, você tem limite, você sabe a liberdade. Tipo assim, a questão que no casamento a gente não tem privacidade. Não tem essa questão de privacidade, não. Você casou, então não tem a privacidade. Entenda isso. Você vai casar, você não vai ter essa privacidade. Então, se você estiver buscando a Deus em primeiro lugar e tiver respeito pela pessoa, e você cultivar esse respeito todos os dias, minha filha, aí é pro resto da vida. Verdade. Ok? Verdade. Próxima pergunta. Posso namorar uma garota que não seja uma princesinha? Não, peraí. Posso namorar uma garota que seja uma princesinha, mas que não seja crente? Pergunta difícil.